Eu vou chamar de pastor novamente, que é uma bênção, né? Não adianta. Já estou profetizando novamente sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida do Serginho na tua presença, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, desça e enche esse lugar com a tua glória, Pai. Que através do Serginho nós possamos receber a tua palavra, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Derrama bênçãos sem medidas, Senhor, sobre a vida do Serginho. Guarda e protege a família deles, Pai. E o teu nome seja engrandecido sobre a vida do Serginho. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Você pode se assentar. Para quem, como Sandro me apresentou aqui, meu nome é Sérgio, ou Serginho, tanto faz, tá valendo, tá? Eu trabalho na área de recursos humanos. Pela misericórdia do Senhor, eu sou o presidente desse ministério, mas aqui o menos importante é o título, o mais importante é o que a gente ensina, é Jesus nas nossas vidas, amém? E durante esses dias, eu busquei a Deus e quis trazer uma palavra para empresário, profissional liberal, mas também que viesse em conformidade com a palavra de Deus. E antes de a gente falar aqui, muitas vezes nós temos alguns paradigmas que precisam ser quebrados, precisam mesmo. Nós temos às vezes a Bíblia apenas como livro religioso, às vezes é um livro só para adorar a Deus, e claro que é, mas a Bíblia também é um livro que fala de família, a Bíblia também é um livro que fala de relacionamentos, a Bíblia também talvez seja um dos livros que mais fala de negócio, você sabia disso? Vários e vários livros que eu já li, e alguns ainda que eu não li, sei de títulos, tem como liderança a liderança de Jesus Cristo, que é a maior liderança, sem sombra de dúvida alguma, o maior líder que já existiu foi Jesus Cristo. Você quer aprender alguma coisa sobre liderança? Estude Jesus Cristo. Até ateus, outras religiões, leem sobre a liderança de Jesus Cristo, mesmo que eles não tenham como Deus, o ateu, por exemplo, mas quando ele observa a liderança de Jesus Cristo, realmente é tremendo. Hoje se fala tanto, o irmão lá dá treinamento, eu também dou treinamento em algumas lá, de coaching, né? O que é o coaching? É aquela pessoa que faz, né, discipula as pessoas. E o que Jesus fazia? Ele era discipulador. Se fala de liderança, Jesus ele teve a liderança servidora. Então todo tipo de treinamento você vai achar na Bíblia também. Amém? Glória a Deus. O treinamento hoje, ou a palestra, ou a pregação, independente do nome que você queira dar, está baseado na Bíblia aqui, no livro, está tanto em Mateus 7, 24 a 27, quanto Lucas, mas eu só vou ler ali o texto de Lucas. Lucas 6, capítulo 47 até o 49. Lucas capítulo 6, versículo 47 até o 49. Se você quiser abrir, senão a gente passa a ler. A minha Bíblia diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 47 a 49. Quando ele fala qualquer, é qualquer pessoa mesmo, tá? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, olha só que interessante, ouve e as observa, e eu vos mostrarei quem é semelhante. Deus vai dar um sinal, vai mostrar. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E olha só, o que diz que vem aqui, e vindo a enchente, bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína da sua casa. E se você pegar o final do Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27 também, fala, além de enchente, de rios, fala também do vento, né, que veio contra a casa, né, e as águas também, né? Então, isso significa o quê? As adversidades que vão vir tanto para as pessoas que estão
em Cristo como não estão. Então, eu fiquei estudando um pouquinho, e só para você entender, quando Jesus ele pregou, esse foi o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Talvez um dos sermões mais lindos da Bíblia. Mas o interessante, a gente começa a aprender aqui algumas coisas já antes do sermão. Antes de Jesus pregar esse sermão, se você for ler um pouquinho lá antes, o que Jesus fez? Ele passou uma noite inteira em oração, se preparando. Muitas vezes nós empresários, nós cristãos, profissionais liberais ou funcionários públicos, funcionários privados, independente do cargo que você ocupa, a gente tem que depender de Deus, isso é óbvio. Até para respirar nós dependemos de Deus, mas nós precisamos nos preparar. Por exemplo, Fabiano De Brassi fez uma palestra no nosso seminário, ele olhou e disse assim, olha, quando eu olho essas cadeiras, são 1.300 e poucas cadeiras aqui. Eu não sei em quantos nós estamos aqui, mas tem duas maneiras de olhar. A primeira, poxa, a igreja está vazia, né? Mas a segunda maneira eu posso olhar, poxa, eu estou na frente, porque eu vim, aqui, as outras pessoas não vieram, então você pode se olhar e dizer, poxa, eu resolvi vir, eu resolvi me preparar. E Jesus ele começa a se preparar, ele ora, ele escolhe os seus 12 discípulos, ele recruta, ele seleciona, e se fosse uma empresa seria a contratação, ele contrata. Mas olha só o que a gente aprende de novo, antes do sermão. Preparação, recrutamento, seleção, contratação. E ele começa a falar no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Eu imagino Jesus Cristo chegando naquele monte, ele antes a Bíblia diz que ele curou, ele fez um monte de trabalho, não trabalho de macumba, né, gente? Trabalho de Deus, né? A gente tem que ser bem claro, porque a comunicação precisa ser bem clara. Ele curou, ele expulsou demônios, ele fez o que tem que fazer. Outra coisa que a gente aprende aqui, ó, Jesus é trabalhador, passou a noite inteira orando, escolheu seus 12 discípulos e trabalhou. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Tanto é que em João 5,17, disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Deus abençoa o trabalhador. Deus abençoa aquele que se prepara, que trabalha. A nossa parte nós somos obrigados a fazer. E ele começa a pregar um dos sermões que mexe com a sociedade, que praticamente inverte tudo o que eles tinham aprendido. Porque aquele povo estava acostumado a ouvir um evangelho onde os fariseus diziam que olho por olho, dente por dente, né? Se alguém matar, vai morrer, era muito a ferro e fogo. E Jesus vem pregando um evangelho aonde os excluídos, aqueles que a sociedade não dava valor, eles tinham vez. Outra coisa que Deus está nos ensinando. Muitas vezes a gente quer os nossos funcionários contratar gente pronta. É bom, claro que é muito mais fácil. Mas Jesus fez o quê? Por 30 anos ele se preparou. E por 3 anos ele exerceu o seu ministério. Ele se preparou 10 vezes mais do que o tempo de ministério. Então, Bernardinho fala assim, ó, quando a tua vontade de vencer for maior do que a tua vontade de se preparar, repense seus valores. Eu vou repetir. Quando a tua vontade de vencer for maior do que a tua vontade de se preparar, repense seus valores. Porque Deus sempre diz assim, ó, esforça-te, tem bom ânimo. Eu sou contigo, mas a nossa parte nós somos obrigados a fazer. Porque muitas vezes nós dizemos, poxa, o fulano de tal está sendo abençoado e eu aqui não, mas eu também não faço a minha parte. Então o que é a minha parte eu preciso fazer. E Jesus prega para esses excluídos, e ele vai e fala de um monte de coisas, ele começa a falar das bem-aventuranças, são 9 bem-aventuranças, ele começa a falar que a gente é luz do mundo, sal da terra, ele começa a falar de justiça, de julgamento, de pré-julgamento, e se você ler Mateus 5, 6 e 7, é tudo isso. Só que no final, o que ele faz? Ele diz assim, ó, a quem compararei essa geração? A esses homens? A 2 homens. Aquele que escuta e pratica, e aquele que escuta e não dá bola, não pratica, não acredita. Conta-se uma história não, é uma história real, é verdade isso. Eu li um artigo
que havia um mendigo que estava sentado, talvez vocês até já leram e ouviram essa história, e ele estava lá pedindo esmola todo dia. E de repente chegou um homem e deu um livro para ele. Ele começou a ler um livro que dizia que se a pessoa acreditasse, os sonhos eram possíveis, ele poderia ser melhor do que ele já era, e começou a ler, e ele resolveu acreditar. E ele começou a ter uma atitude diferente. A primeira coisa que ele fez, ele tinha uma plaquinha lá, dê-me esmola, estou precisando. Ele disse assim, ele já mudou aquela placa, ele disse, sou filho do rei, estou aqui estou aqui a serviço do reino. Ele começou a colocar assim. E o pessoal começava a estranhar como que o mendigo colocar uma placa assim. O que aconteceu? Um publicitário chegou lá e viu que ele era muito criativo. E disse, olha, eu gostei de você, moço. Eu vou te trazer para trabalhar comigo. E esse moço virou publicitário, montou a sua empresa, e um dia ele deu uma entrevista para uma repórter de TV. E a repórter de TV perguntou, mas como que você de mendigo veio a ser um empresário, veio a ser um grande publicitário? Ele disse, olha, é porque eu acreditei num livro que eu li e tal. Claro que esse livro era a Bíblia, né? E ela disse, mas o quê? Simplesmente um livro mudou a sua vida? Ele disse, não. O que mudou a minha vida foi eu crer naquele livro. É isso que faz diferença, gente. Então assim, palavras, ministrações, treinamentos vão ter todo dia. E são ótimos, é fantástico. Eu mesmo participo de muitos e muitos treinamentos, ministro treinamento, e todo dia a gente aprende algo novo. Só que eu acredito, né, me perdoe o colega lá, não, ninguém motiva ninguém. Eu acredito em automotivação. Porque por melhor que seja o palestrante, se você não resolver se motivar, não querer isso, não escolher para você isso, você vai estar sempre reclamando, sempre lá, aí vai dizer que o treinamento não é bom, que o palestrante não era bom, mas na verdade eu acredito em automotivação, porque o que tem dentro de nós é muito maior que tem no mundo, aleluia. Automotivação, você tem o Espírito Santo dentro de você. Alguns dizem, você tem força de vontade. Nós cristãos, nós só mudamos a palavra, porque no mundo, por exemplo, você fala de coaching, nós falamos de discipular, mas no fim é a mesma coisa, né? É a mesma. No fim o segredo é o mesmo, só que a gente dá autoria, dá crédito sempre a Jesus Cristo, e às vezes lá no mundo secular a gente dá crédito à pessoa. Você tem que se esforçar, você tem que acreditar em você mesmo, e tem mesmo, só que o crédito a gente sempre deixa para Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. E agora então eu quero ensinar para vocês o que Deus me mostrou, algumas lições. Vamos partir do princípio de construir uma casa. Está aí o Marinaldo, que trabalha no ramo imobiliário. E qual é a primeira coisa que você tem que fazer antes de construir uma casa? Um projeto. Tem que ter um projeto. Quando Jesus falou que nós somos semelhantes a um homem que constrói uma casa sobre a areia ou sobre a rocha, ele está falando que a primeira coisa que o cristão, que a pessoa de Deus, qualquer pessoa tem que ter sonho. O sonho é o projeto. Agora, quando eu falo casa, transfira isso para a tua vida pessoal, transfira isso para o teu negócio, é a mesma coisa. Você aplica os mesmos princípios que eu vou falar da casa, se aplica aos teus planos pessoais, aos teus planos profissionais, ministeriais, independente dos teus sonhos. Quando eu falo de sonho, significa projeto. Então eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo, quando eu penso em fazer uma casa, eu tenho que ter um projeto. O projeto, a primeira coisa que o projeto determina é o tamanho da construção. Se eu quero fazer uma casa grande, eu tenho que saber que o meu projeto tem que contemplar o terreno, tem que contemplar isso, os cômodos, né? Eu tenho que saber o tamanho do meu sonho. Então, Deus nunca vai te dar algo além do teu sonho. Se o teu sonho for pequeno, Deus vai te dar um sonho pequeno. Se o teu sonho for grande, Deus vai te dar projetos grandes. Então o sonho é proporcional, o sonho, o projeto é proporcional ao que você vai conseguir. Amém? Estão entendendo? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto de fazer uma meia água, eu vou ter menos esforço, claro, vou ter menos investimento, menos estrutura,
talvez até em menos tempo eu consiga, né? Mas o sonho é menor. Agora, se o meu sonho for fazer algo maior, eu vou ter mais investimento, né? Eu tenho que ter mais estrutura, eu tenho que trabalhar talvez mais, eu tenho que me esforçar mais. Então depende do teu projeto, do teu sonho, você vai ter mais ou menos esforço. Então, o que o projeto ou o sonho determina? Primeira coisa que ele determina, o tamanho da construção. Segunda coisa que o projeto ou o sonho determina, o investimento da construção. Até quanto você está disposto a pagar? Qual é o preço que você quer para cumprir o teu sonho? Se você quer ser um contador, você tem que ir lá fazer faculdade, né, de contabilidade, são 4 anos, fazer TCC, tem que pagar uma mensalidade. Se você quer ser um administrador de empresa, com CRA, você vai ter que fazer a mesma coisa. Quer ser um advogado, né, doutor João? Vai fazer a mesma coisa, vai ter que ir lá cursar direito por 5 anos, fazer a prova da OAB, isso custa dinheiro, custa tempo, mas é um preço que se paga para chegar lá. Então o projeto determina o tamanho da construção, o investimento da construção. O projeto determina o tempo e as etapas da construção, você tem que planejar. O projeto determina e te dá uma visão da construção. Por exemplo, quando o engenheiro ou o arquiteto ele monta um prédio, ele coloca uma maquete lá e coloca lá para você já visualizar como será o edifício. Então você tem que ver o que você quer. Então a fé é crer no inacreditável, crer no impossível, crer no inatingível, fazer o que ninguém faz e estar disposto a esperar o tempo que Deus tem para a nossa vida, aleluia. Então quando você tem sonho, você já tem que imaginar. Se você tem sonho, por exemplo, de ter uma casa grande, você já tem que imaginar os cômodos delas, você já tem que já imaginar ela mobiliada, com o irmão lá fazendo os móveis, já pode projetar com o irmão ali, pela fé, né, querido? Vai lá e projeta os seus móveis, faz o orçamento, né, e já vê ela. Então, até essa semana minha esposa disse, está faltando esse jogo de quarto. Aí eu brinquei com ela, pela fé, imagina o que tu queres ali, porque isso é fé. Realidade é o que está diante dos nossos olhos, isso não é fé, isso é realidade. Agora a fé é enxergar, mas nós não temos condições agora, está um pouco apertado, tá, mas vamos enxergar, Deus é Deus que abre portas onde não existe portas. O homem abre porta onde tem porta. Deus é um Deus que abre porta onde não existe portas. Então, a fé também te coloca, então, te dá a visão do que você quer. Ou projeto, né? E o projeto, o mais importante, você não pode começar nenhuma casa sem o projeto, porque o projeto vai te dar o alvará. Olha que interessante, no mundo espiritual, o mundo físico, Jesus explicava algumas coisas do mundo físico para exemplificar o espiritual. No mundo espiritual, tudo acontece por uma coisa chamada legalidade. No mundo físico, você tem que ter, por exemplo, para ter um projeto, para fazer uma casa, você tem que ter o alvará. Para começar a construção, senão não pode. Se começar, dá problema, não dá Robson lá na imobiliária. Se você pode vender uma casa sem alvará, não pode. Né? Então, olha só que interessante, o que a gente aprende aqui? Ó? O sonho é o alvará que Deus te dá para você começar a já ter o seu projeto na mão, ter sua casa, já edificar o seu negócio, já edificar os teus sonhos. Então, o sonho é como se fosse o teu alvará diante de Deus, a legalidade que você precisa para conseguir o que você quer. Se você não sonhar, é como se fosse fazer uma casa sem projeto. Então, o que acontece? Uma casa sem projeto, ela vai estar irregular, vai ser de qualquer jeito, talvez eu não tenha a noção do que vai acontecer com essa casa, né? Então vai acontecer um monte de problema, dá problema depois. E muitas vezes nós levamos o nosso negócio assim, a nossa vida com Deus assim, enfim, nós fazemos tudo de qualquer jeito. Como dizia aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, sonho, o projeto é como se fosse o teu sonho, a tua fé. A segunda etapa da casa é a forma como construída. Você tem um sonho, Deus já te deu o projeto, deu aquilo. Então, agora, como é que você está fazendo isso? Então, podemos usar qualquer mão de obra. Vou fazer a casa, bota qualquer um. Podemos fazer de qualquer maneira. E podemos fazer também num tempo errado. Deixa eu explicar. Imagine que eu tenho uma casa. Aí eu tenho um projeto, tenho o meu sonho lá. Quem é que tu vai colocar? Bota qualquer um. Tá bom. Se você bota qualquer um, vai sair qualquer coisa.
Isso é lei de semeadura e colheita. Claro que às vezes a gente não conhece a pessoa, colocou e foi, se arrependeu. Mas assim, ó, quando você coloca qualquer um, sai qualquer coisa. Coloca qualquer um para colocar o piso, vai sair qualquer piso. Coloca qualquer um para pintar a tua casa, vai sair qualquer pintura. Então, o que nós aprendemos com isso? Quando eu tenho sonho diante de Deus, quando eu tenho meu negócio, a minha empresa, enfim, aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, eu tenho que ter as pessoas certas do meu lado. A pessoa certa, na função certa, tem uma grande probabilidade de as coisas acontecerem no tempo certo, da maneira correta e da forma legal. Por quê? Porque são gente que sabe o que está fazendo. Agora, quando a gente coloca pessoas que não sabem o que está fazendo, dá problema. Não dá, Beto, quando o contrato é errado? Dá problema. Se contratar certo, dá certo. Então, tudo é assim. Márcio, bota um funcionário lá que não sabe vender carro. Dá problema, não dá? Então, nós temos que ter a pessoa certa na função certa. Então, o segundo passo é como nós colocamos esse projeto diante de Deus. Por exemplo, você tem um sonho de montar uma empresa. Deixa eu te contar um segredo. Aí você vai lá e conta para a pessoa errada o teu sonho. O que acontece? A pessoa às vezes mata a tua fé, acaba com o teu projeto. Ah, não, isso aí não dá nada. Ou de repente, esse aí está com um sonho, ó. E daí o que acontece? No mundo espiritual, às vezes mata a tua fé. Então, você tem um projeto, tem um sonho, quer montar uma empresa, quer ser um homem próspero diante de Deus, tem a pessoa certa para contar. Pessoa certa. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai orar contigo. Diga, olha, vamos colocar isso diante de Deus. E Deus vai falar conosco, vai nos dar a direção. Não conta para qualquer um o teu projeto. Senão daqui a pouco você eu quero fazer exemplo de um construtor, fazer uma casa assim, assim, assado. Daí conta para todo mundo. Daqui a pouco alguém faz antes que tu, diz, copiou de mim. Então, quando você vai fazer uma coisa, coloca diante de Deus e tenha 1, 2 amigos, mas a pessoa certa. Não coloque o teu sonho, o teu projeto na mão de qualquer um. Outra coisa, de qualquer maneira, não, você tem que fazer do jeito certo. Coloque em oração, veja se você tem a provisão para fazer isso, né? Espere o tempo certo. E outra, por exemplo, quando a gente reformou o nosso apartamento, foi uma loucura, porque a gente estava com o pedreiro e com o pintor lá dentro. Mas a gente só tinha 15 dias para fazer a mudança. Foi doideira, como diriam os amigos meus do retiro lá, foi chapaceira, né? Eles usam essa palavra. Foi loucura. Então era o pintor, era o pedreiro, era poeira, era para cá. Não foi o tempo certo. Depois a gente consertou, mas o certo seria o quê? Primeiro o pedreiro acabar, depois o pintor pintar. E quando a gente pula etapa, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer às vezes. Por quê? Porque a gente pula etapa. E a nossa vida com Deus também é assim. Às vezes a gente monta a empresa hoje, já quer amanhã ganhar lucro. Charles, tens quanto tempo a empresa? 8 anos, 9, né? Tu deve ter ganhado todo o lucro possível no primeiro ano, foi? Claro que não. Então tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um tempo. Então, você tem uma empresa, tem um sonho, saiba que esse sonho vai custar um preço. E você tem que estar disposto a lutar por ele. Então, primeira coisa, projeto, ter sonho. Segunda coisa, a forma como construímos a nossa casa. A terceira coisa, como nós utilizamos essa casa? Nós podemos ter esse sonho, essa casa para morar, se fosse numa casa, para morar com conforto, morar sem conforto, morar e nem usufruir da casa, ou podemos ter essa casa para vender ou alugar. Eu estou fazendo uma analogia da nossa vida, do nosso negócio com casa. A primeira coisa, o que é? Quando você faz uma casa, qual é a tua intenção? É ter a tua cara, é ter o teu jeito. Então você precisa morar com conforto e usufruir disso. E muitas vezes, o que acontece? Você aluga essa casa, parece que outros vivem isso no nosso negócio, na nossa vida, é que parece que outros estão te dando opinião, vive a tua vida, faz aquilo que você não tem vida, você não tem decisão, você escuta todo mundo e todo mundo manda na tua casa, e daí o que acontece? Parece que a casa nem é tua, parece que você nem é o dono da casa. E quando você monta a sua empresa, quando você monta o seu negócio, diante de Deus também, você tem que ter posição com Deus, porque Deus é um Deus que honra a fé, e a fé começa certo do começo.
Ora Deus falou assim, ora Deus falou assim, ora eu vou fazer. Quem vai para tudo quanto é lugar, ele vai demorar muito mais a chegar, porque ele faz caminhos sinuosos. Então, Deus te deu uma direção, vai naquela direção, espere o comando de Deus. Então, se esse teu projeto é um projeto abençoado, espere o tempo certo, Deus vai te abençoar com certeza. Se você for fiel a Deus, Deus te abençoa. A outra maneira é, que manutenção damos à nossa casa? Se você constrói uma casa, a gente pode ser doente por limpeza, e daí a gente não faz mais nada naquela casa, só quer fazer isso, e daí o que acontece? Aí você acaba com o relacionamento familiar, não deixa os filhos usufruir da casa, você não usufrui da casa, você perde o seu tempo. Então o que acontece? É importante dar manutenção? Claro que sim, mas o teu negócio é a mesma coisa, você pode ser doente pelo seu negócio, você não dá mais bola para a família, só quer saber disso, e quando você esqueceu, perdeu família, você não vê mais seus filhos crescerem. Então a casa, vida, negócio, tudo isso é a mesma coisa. Então você tem que ter um equilíbrio. Todos nós já erramos algumas coisas, às vezes a gente vai por um caminho de mais e deixa outro de menos. Então a casa, a manutenção que você dá nessa casa, a manutenção que dá para o seu negócio, você tem que dar. Tem um ditado que diz: o olho do dono é que engorda o gado. Então você tem que estar presente. E delegar não é abdicar. Olha que interessante, eu vou falar de novo. Delegar não é abdicar. Geralmente o empreendedor, ele precisa de um administrador. Porque todo empreendedor, ele é visionário. O empreendedor, ele enxerga o que ninguém enxerga, ele é corajoso, ele faz negócio. Não, eu vou fazer porque Deus está comigo, ele tem coragem. E o administrador é aquela pessoa que vai calcular os investimentos, calcular as receitas, as despesas. Então ele precisa de alguém diferente dele para ter o seu equilíbrio, o freio. Porque senão ele só investe, e às vezes não sabe como é que está o caixa dele. Então todo empreendedor, geralmente, ele tem que ter um lado de administrador. Se ele não tem, ele tem que ter alguém do lado dele que administra. E é difícil conciliar os dois. Geralmente o visionário é aquela pessoa que enxerga muito longe. Mas ele precisa de alguém organizado, de alguém que execute aquilo, senão vai dar problema. Também, se o cara também for muito medroso, não investir, às vezes o negócio vai devagarzinho. Então você tem que saber o tamanho do seu sonho. Amém? Está tranquilo? Estão entendendo? Glória a Deus. Então, a gente tem que ter o equilíbrio nessa manutenção da casa. E tem que dar uma manutenção da forma certa. A outra coisa importante, e talvez seja a mais complicada, agora eu vou entrar nesse estágio. Essa é uma época que se fala muito de crise. Todos têm empresa ou trabalham em empresa, e de uma maneira ou de outra, a crise, ela existe. Eu mentiria se eu dissesse para vocês que não há nenhuma crise, está tudo 10. Alguns setores estão melhores, outros estão um pouco piores, alguns estão sobrevivendo, enfim. Mas que existe uma recessão financeira no Brasil, é claro que existe, como aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, e vai acontecer sempre. Ora, assim como existem 4 estações, verão, inverno, primavera e verão, primavera e outono, não nessa sequência, mas existem 4 estações, existe também momentos bons para o empresário, existe momentos difíceis. E a Bíblia fala aqui que tanto o construtor que edificou a casa sobre a rocha, e tanto o construtor que edificou a casa sobre a areia, qualquer dos veio. Eu vou até ler aqui em Mateus para você, se você quiser acompanhar. Mateus, capítulo 7, o versículo 24 a 27. Olha o que diz aí. Veio o vento, capítulo 7, versículo 24 a 27. Final do sermão do Monte da Montanha. Diz assim, e desceu a chuva, os rios e os ventos, e combateram contra aquela casa. E a casa que estava sobre a rocha não caiu. Então veio o quê? Os rios, a chuva, os rios, os ventos, e houve uma força contra aquela casa. Foram 4 coisas. Os rios, a chuva, os ventos e uma força. Combateram contra aquela casa. Ou as 3 primeiras combateram. E foi a mesma
situação que deu para o construtor prudente, aconteceu com o construtor insensato. Então a mesma crise que vem para aquele que está preparado, vem para aquele que está despreparado. E qual é a diferença então? Os dois vão passar por crise. Quando Elias profetizou para Israel que haveria 3 anos e meio de crise, ele passou junto com a crise. Que não haveria chuva em Israel por 3 anos e meio, segundo a palavra do profeta. Quando ele profetizou isso, ele estava incluso na crise. Mas o que aconteceu? Deus o sustentou através dos corvos, que trazia pão e carne. E ele bebia água do ribeiro, do Querite. Então, o que aconteceu? Deus o sustenta. Então, a crise, ela vem para mostrar, para definir quem sobrevive, quem está alicerçado e quem não está. A crise separa aquele que é vencedor daquele que está empolgado. Então, nesse momento é que se prova onde está a tua fé, onde está a tua empresa, quem você é, como está a tua empresa. Claro que existem circunstâncias externas, óbvio, não é uma exceção. Existe às vezes calote, às vezes inadimplência, existe um monte de coisas, é verdade. Mas também a prudência. Quando a Bíblia diz assim, Bíblia fala assim, daquela parábola dos talentos, servo fiel e prudente. Você tem que ser fiel e prudente. O que é prudente? Alguém que tem cautela. Então, o que nós aprendemos aqui? Ó? Que a crise vai pegar todo mundo, gente. Na empresa na qual eu trabalho, cortou um monte de coisa, cortou muita coisa. Né? Eu converso com os amigos meus aí, ontem nós conversávamos, cortou, é verdade. Mas então o que faz a diferença? Bom, primeira coisa eu tenho que fazer, todos os dois fizeram certo, pelo que eu vejo aqui. Projeto, tentaram construir a casa de forma certa, utilizar a casa de forma certa, deram manutenção certa. E nesse momento, na crise, nas intempéries da vida, é que fez a diferença a casa que ficou de pé e a casa que caiu. O Walt Disney, quando ele foi criar a Disneylândia, ele sentou-se numa pedra e chegou e ele ficou lá, a mulher dele, e chegou mais um amigo e disseram, Mr. Walter, o que você está olhando? Eu estou vendo um parque de diversões aqui na Flórida. Mas não tem nada, só tem um morro aí. Não, mas eu estou vendo. Lá é isso, é que... Ele viu toda a Disneylândia antes dela ser criada. Visão, sonho, projeto. Então tudo começa com sonho. Se você não tem sonho, você vai chegar... Qualquer resultado que você chegar, chegou. Então, primeira coisa. E ele nos ensina algumas lições, né, interessantes. A primeira lição que ele ensina é que sonho grande, sonhe sempre. Se você tem algum sonho, você pode transformar em realidade. A segunda, seja persistente. Quando o Walt Disney ele criou o primeiro personagem, não foi o Mickey Mouse. Foi Oswald, o coelho sortudo. Não sei se você sabia, era um coelho sortudo. E daí começou a fazer sucesso, começou a dar certo, as pessoas começaram a querer comprar aquelas revistas. Daí alguém que tinha junto com ele lá disse, não, peraí, fui eu que criei. E disse que os direitos autorais eram dele. E ele ficou na miséria. E daí ele resolveu criar o Mickey Mouse, que é o ratinho que até hoje está aí com o Pateta e a turma da Disney. Então ele foi persistente. O que eu quero dizer para você com isso? Na crise, você não pode parar de sonhar, tem que ser persistente. E outra coisa que ele disse assim, ó, não traia seu sonho, mesmo que vive um pesadelo. Se Deus te deu um sonho, se você tem um sonho, às vezes vai ter um momento que parece que aquele sonho não é de Deus. Mas vá atrás, porque se você persistir, colocar diante de Deus, ele vai acontecer. Outra coisa que ele diz assim, ó, tenha um empreendedor e administrador, o que eu já falei para vocês. Se você é empreendedor, tem alguém controlado do seu lado para você não colocar os pés pelas mãos.
tenha convidados e não empregados. Olha que interessante, tenha convidados e não empregados. Por que ele disse isso? Muitas vezes a gente chega para o nosso funcionário e diz, faz isso, e manda, e toca de dedo. E assim, ó, pergunta se o funcionário, quando ele levanta para trabalhar, ele diz, qual é a função que ele diz assim, eu tenho que trabalhar. Como se fosse uma obrigação. Por quê? Porque lá ele é apenas um empregado, mais um número que bate ponto. Agora, imagine que você, é claro que você também tem que ser justo, não pode também dar demais, senão depois eles vão montar na tua empresa, tá? Então tem que ser justo, tem que ser certo. Tudo tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Né? Eu sei que tem patrão, tem empregado que já estão rindo aqui, né? Então daqui a pouco um cutuca o outro, tá vendo? Ele falou isso, não, calma, tem que ter o equilíbrio. Então assim, ó, mas na tua empresa é como se fosse um convidado. Quando a gente convida alguém na tua casa, você serve ele. A liderança servidora. Jesus ensinou isso. Jesus servia os seus discípulos. Ele treinou por 3 anos o seu discípulo. E ele não exigiu resultados imediatos. E muitos dos patrões, dos empresários, botam o cara hoje e quer que produza amanhã a mesma quantidade do que a pessoa que está aí há 10 anos. Então assim, ó, treine. Como se ele fosse um convidado. Ó, deixa aqui, vem para cá que eu vou te ensinar. Um convidado a gente serve bem, trata ele bem, né? Espera o tempo certo. E depois até o convidado, às vezes, fica até meio folgadinho na nossa casa, né? Dependendo claro, que a maioria não. Mas imagine que o cara está tão íntimo contigo, que vai lá e... Mas o que acontece? Mas as pessoas só avançam os nossos limites quando a gente dá os nossos limites. Então sempre tem que ter, eu chamo isso de distância inteligente. Você tem que tratar muito bem, mas tem distância inteligente. Por exemplo, nenhum convidado meu vai chegar lá e vai querer dormir na minha cama, lá no meu quarto. Não é? Se eu e minha esposa estamos lá é o meu quarto. Então, nenhum convidado teu, nenhum empregado teu pode tomar o teu lugar. O teu lugar tem que ser o teu lugar, mas ele tem que ter o espaço dele da tua empresa. Então ele fala de convidados. Outra coisa que ele ensina são as 10 lições, se você quiser, do Walt Disney. Ele fala o seguinte: tenha valores claros. Todo membro da equipe tem que saber a ordem de valores. Exemplo, deixe isso muito claro. Muitas vezes, você diz hoje uma coisa, amanhã diz outra. Então, por exemplo, na minha empresa, eu exijo a verdade, eu exijo honestidade. Olha, deixe isso muito claro. Mas precisa dizer? Precisa dizer tudo, muitas vezes. Eu brinco sempre aquele exemplo que o pastor Paulinho sempre fala nos cultos, quando ele prega sobre casamento. A mulher diz para o homem assim, vai lá e recolhe a roupa. Aí o homem vai lá e recolhe a roupa. Sim, o grampo. Não, se é só para recolher a roupa, né? Ele não tira o grampo, ele joga a roupa de qualquer maneira, porque para ele é coisa prática. O homem ele vai lá, recolhe a roupa e joga, né? A mulher não, ela sabe que tem que tirar o grampo, ela sabe que tem que dobrar, porque vai ter que passar. Então ela é de detalhe. Então tem funcionário que a gente tem que dizer tudo, gente. Tem funcionário, mas eu preciso dizer. Precisa dizer tudo. Tem que ser bem claro, específico, porque para você é claro, mas para o outro às vezes não é. E diga quantas vezes for necessário até que ele aprenda. Às vezes falta paciência, mas tem que dizer. E outra coisa que ele ensina também é que a sua equipe tem que ser um elenco. Tem que dar show. E o show pode ser sempre melhorado. E a última coisa que ele ensina: o show, gente, começa na tua casa. Se você tem que estar bem em casa. Se você briga com a esposa, não está bem em casa, dificilmente você vai estar bem no trabalho. Mas eu não misturo, verdade. Eu não sou o Sérgio lá no trabalho e eu sou o Sérgio outro lá na minha casa. Eu sou o mesmo Sérgio. O que eu faço é administrar. Às vezes minha esposa não tem culpa, o meu patrão não tem culpa do que está acontecendo comigo, é administrar. Mas eu sou o mesmo. Não existe um botão liga, desliga, off, on, né? A gente tem que administrar. Então, o show, o melhor lugar que você tem para exercer o teu ministério, o melhor lugar para você ser o melhor, tem que ser na tua casa. Se você for bom na sua casa, você vai ser bom com os clientes, vai ser bom. Agora, tem gente que às vezes pensa que é só o cliente, por quê? Porque daí é interesse. Olha só como você é egoísta, como eu sou egoísta. Eu trato bem o cliente, olha só. E Deus não se agrada disso. Às vezes você não é abençoado, eu não sou abençoado, porque lá em casa, e aí para o meu cliente, porque ele vai me pagar,
Olha só o que Deus nos ensina. Ele vai me pagar daí? Aí eu sou bonzinho com ele, eu sou querido. Mas lá em casa, não, lá eu mando e desmando. Aí eu sou ruim. Então como é que se você quer que Deus vai abençoar você, se você só faz isso por egoísmo? Porque você não trata o cliente porque ele é legal. Fala sério, gente. Você trata o cliente, deixa ele não te pagar para te ver o que vai acontecer. Ô meu amigo, ó, não aparece mais aqui. Fala sério? Então, você tem que, a tua família, nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso da família. Quando o teu negócio está tirando demais da família, opa, repense seus valores. Repense seus valores. Amém? E eu termino agora essa ministração. Mas o que realmente faz a diferença entre o sucesso aparente e o sucesso real? Parece que tem, às vezes, a gente olha lá, aquela pessoa está fazendo sucesso e eu não estou. Parece que o jardim do vizinho sempre é mais verde. Não tem um ditado que se diz? Poxa, a casa dele tem mais cor, o jardim é mais verde, a vida dele parece que é mais colorida e a minha não. Queridos, Deus dá o fardo que eu e você podemos carregar. O que fez a diferença foi o fundamento. Eu deixei propositalmente para falar por último. Aquele homem sensato, ele colocou o seu fundamento sobre areia, sobre terra mole. E aquele outro homem diz ali que ele cavou, e quando fala cavou, significa esforço, significa ir a fundo, significa se despojar de algumas coisas minhas, do meu tempo, das minhas habilidades, ir lá e cavar até encontrar terra firme, para depois colocar o fundamento. Então muitas vezes, quando você vem para Jesus, você pensa, eu pensava assim também, que é tudo um passo de mágica. A gente tem como Jesus, como um gênio da lâmpada. Agora não, agora eu sou de Jesus, é só pedir, dá, e tudo acontece de hoje para amanhã. Não é assim, gente. Existe um tempo para as promessas se cumprir na minha e na sua vida. Então o que fez a diferença entre aqueles dois homens, eles fizeram tudo iguais, porque a Bíblia não diz que fizeram diferente. Pelo que eu vi, eles fizeram o projeto, eles construíram a casa de uma maneira certa, talvez até teve a mesma metragem, mas o que fez a diferença foi o fundamento. E eu digo para você aí, ó, talvez a tua fé está no governo, você vai se decepcionar. Talvez a tua fé está no teu sócio, pode te decepcionar, pode te trair. Eu conheço um monte de pessoas aqui que o sócio passou a perna, conheço um monte. Talvez a tua fé está na tua habilidade. É importante você se preparar, mas você pode falhar. Talvez a tua fé está no teu amigo lá que prometeu um serviço para ti lá na empresa. Não, fica tranquilo que eu vou te dar um monte de serviço e tu vai ser abençoado. Pode acontecer um problema, ele não te dá, não porque ele não quer, porque às vezes não acontece. Você vai se decepcionar. Talvez a tua fé está em fazer um monte de coisas, está na tua faculdade. É importantíssimo. É um diferencial você fazer uma faculdade, você estudar, você se preparar. E eu sou o cara que mais incentivo lá na empresa. Eu trabalho numa empresa no setor de RH. Eu digo, vai mesmo, vai, faz isso. Outro dia aí, minha esposa ela estava dizendo que queria fazer. Vai mesmo, vai, faz isso. Tem que ir atrás, corre atrás dos sonhos. Mas também é importante, e jamais você pode esquecer isso. Quem é o teu fundamento? E quando você faz tudo certo e dá errado? Porque acontece. Na faculdade, né, Charles? A gente aprende a calcular tudo certinho, os custos. Não mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Faz o pastor Edson aqui, contador, faz aquele previsão para devedores duvidosos, o PDD, aquele 5% de inadimplência. Faz todos os custos certos, faz isso. Faz tudo conforme manda o figurino. E mesmo assim, às vezes dá errado. E quando tudo dá errado, o que se faz? Aí, meus queridos, tem momentos que por melhor que você seja, por mais sólida que seja a tua empresa, se ela não estiver na mão de Jesus, se você não estiver nas mãos de Jesus, ainda assim você corre um grande risco de ter ruína na sua casa, no seu negócio. Então, a FAEC, ela prega os princípios de Jesus Cristo no seu negócio, a ética. O que é ética? Ética é aproximar a fala do que faz. Eu sou professor de ética aqui em teologia.
que a Bíblia fala sobre ética? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se tu não queres para ti, não faz para o outro. Por que tu engana o outro e não quer ser enganado? Então a Bíblia fala de ética. A Bíblia fala de coach, discipulado. Você tem que preparar as pessoas que vão trabalhar contigo, tem que ensinar. A Bíblia fala isso também. A Bíblia fala de liderança. Ninguém foi mais líder do que Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala de uma coisa interessante: humildade. Ninguém que é soberbo fica sem cair uma hora. A soberba, a Bíblia fala que a humildade precede a honra. Então, se você é humilde, Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Você é humilde, Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Isso é bíblico, é a lei da semeadura. Se não for verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Eu rasgo a minha Bíblia se não for verdade. Agora, se você é soberbo, a Bíblia diz o seguinte: que a soberba, a altivez do espírito, precede a queda. Quando você está orgulhoso, você está confiando demais na sua capacidade, demais no seu treinamento, demais na tua empresa, infelizmente eu sou obrigado a te dizer: cuida, porque você está a ponto de cair. E grandes empresas, grandes negócios, multinacionais, empresas que a gente jamais imaginou que ia quebrar, quebraram. Por causa da humildade. Se eu fosse te dar um conselho para você, eu diria assim, ó: estude, faça o que tem que fazer, seja o melhor que você puder. O teu produto tem que ser o melhor, tem que ser melhor. O teu serviço tem que ser o melhor, tem que ser melhor. Nós temos a obrigação como cristão de ser o melhor que nós pudermos. Mas eu diria o seguinte: nunca esqueça que você só está vivo porque alguém lá de cima, Jesus Cristo, nosso Deus, faz você respirar. Deixa Ele tirar a tua saúde. Deixa Ele tirar alguma coisa de você. Jó, diz a Bíblia que ele perdeu tudo, perdeu bens. Foram 10 filhos, morreram no mesmo dia, imagine, 10 caixões. Mas ele disse assim, ó: o meu Redentor vive. Eu sei em que eu tenho crido. Então nessa noite, querido, nessa noite, eu não sei se alguém aí, eu não estou pedindo para você vir para a igreja Calvário, eu não sei se alguém é de outra igreja. O que eu quero dizer é o seguinte: não estou aqui pedindo, agora eu quero dizer o seguinte: se você hoje quer fazer uma aliança com Jesus, o que é fazer uma aliança com Jesus, Sérgio? Se você quer fazer uma aliança com Jesus, dizer o seguinte: olha, Jesus, eu quero entregar minha vida para ti, eu quero me colocar na tua mão. O que é isso? Isso é aquilo que eu falei no começo da nossa ministração: legalidade. Quando eu confesso com a minha boca que eu sou de Jesus, que eu quero Jesus na minha vida, eu não estou pedindo para você virar de religião, estou dizendo para você fazer uma aliança com Jesus. Se você nunca fez, você entrou no mundo espiritual, chama-se legalidade. Você deu legalidade para Jesus trabalhar na tua vida. E o mal, ele vai ter, ele não vai conseguir tocar tanto na tua vida. Por quê? Porque você vai se proteger. Você diz: não, agora a minha vida é de Jesus, agora a minha empresa está nas mãos de Jesus. E se você tem Ele como sócio, você tem Ele como teu Senhor, já não é mais tu, já não é mais você, é Ele. Eu queria te convidar, você pode ficar de pé, estamos terminando. Eu queria te convidar, talvez você nunca fez isso, mas diante do mundo espiritual isso tem tanto valor, você nem sabe o valor que tem isso. Talvez muitas coisas na tua vida tenham dado errado, você tem se esforçado, você tem feito o que é para fazer, você diz: mas por que acontece tanta coisa comigo? Por que não dá certo? Eu faço tudo certo e dá errado. E eu te digo hoje, nessa noite, por revelação do Espírito Santo, eu não estou aqui para mexer com a tua emoção. Eu trabalho na área de RH, eu poderia colocar uma música, um fundo musical aqui, eu poderia te contar uma história bonita e daqui a pouco você estava chorando. Mas eu não estou fazendo isso, eu estou falando de um Jesus que muda a história. Eu estou falando de um Jesus que muda o teu negócio, que muda a tua vida, que transforma a tua família, que quando toca na vida de um homem ele não é mais o mesmo, que quando ele transforma a tua vida, tudo fica diferente, você começa a ver a vida diferente, porque o teu coração é mudado. Quando o teu coração é mudado, a tua mente é mudada, e quando o teu coração e a tua mente são mudados, você começa a enxergar a vida de outro jeito, e quando você começa a enxergar a vida de outro jeito, Deus transforma toda a tua história, toda a tua vida, toda a tua família, e é esse Jesus que eu estou falando para você. E eu queria perguntar mais uma vez:
Na verdade, nós é que deveríamos dizer assim, ó, Jesus, você me aceita? Me aceita, Jesus, porque eu errei tanto, eu pisei tanto na bola, eu fui tão soberbo, eu não dei chance para você. Nós é que deveríamos dizer, Jesus, mas olha só a humildade de Jesus. E ele diz assim, ó, aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu queria te perguntar, talvez tenha no nosso meio gente que nunca fez essa oração. Mas o que muda isso, Sérgio? Muita coisa. Talvez aqui, por fora, você vai ficar a mesma coisa. As pessoas vão te olhar, mas é o mesmo. Mas no mundo espiritual, quando você faz essa oração, tudo muda na tua história, tudo muda na tua vida. Porque você, é como se você assinasse uma procuração para um advogado. Está aqui o doutor João. O advogado só pode te representar quando você assina uma procuração. E diz assim, me representa, doutor João, lá. Senão ele não pode. Jesus só pode fazer algumas coisas na tua vida quando você dá essa procuração para Jesus. E diz, Jesus, eu entrego a minha vida. A partir de agora pode trabalhar na minha vida. É como se ele... Na verdade, a Bíblia diz que ele é o teu advogado. E o advogado trabalha com princípios, é isso. E eu pergunto, existe entre nós alguém que nunca aceitou Jesus Cristo? Eu quero que você levante a sua mão. Nunca fez a oração da entrega? Amém. Se você quiser, querido, aquele que nunca aceitou Jesus Cristo, vem aqui hoje, nós vamos aceitar, nós vamos mudar a tua história, nós vamos mudar a história da tua vida, porque é no mundo espiritual. Então eu queria que você, se você que levantou a sua mão, ou você que talvez se desviou dos caminhos do Senhor, talvez pisou na bola e sente que parece que era de Jesus, e você não está mais, eu queria te convidar aqui na frente, porque isso é muito importante. Eu não estou brincando, eu estou falando de algo tão santo, tão sagrado. Então você que levantou a mão, pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Aleluia, aleluia, pode vir, porque Deus, quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta diante dos homens. Agora, se você não se humilha diante dos homens, Deus não vai te exaltar. Você que levantou a sua mão, quem que levantou a mão? Você pode vir aqui, nós vamos estar orando por você. Tem mais alguém? Amém? Pode vir aqui na frente, pode vir aqui. Sempre o primeiro é o mais corajoso, e Deus sempre honra o ousado. Você só pode ser usado por Deus, você só pode ser usado se você é ousado. Muitas vezes nós pedimos sabedoria, graça de Deus, mas nós não pedimos ousadia. Tem mais alguém que gostaria? Parece que alguém levantou a mão lá atrás, ou todos já têm Jesus, já fizeram a confissão que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Amém? Então tá, eu não vou insistir mais. Mas isso é tão importante, gente. Um dia eu fiz isso. E toda a minha história mudou. Por mais que eu li muitos livros, eu fiz muitas coisas, mas nada se comparou ao dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entreguei, eu assinei a procuração para Jesus Cristo escrever uma história diferente na minha vida. Amém. Então eu quero que nós vamos estar orando por ele. Na verdade, ele vai estar confessando diante de Deus, com seus próprios lábios, aquilo que a partir de hoje tudo muda na vida dele. Então, querido, tudo que eu falar, você repete e você também ajuda. Todos nós vamos repetir, amém? Pai, em nome de Jesus, eu ouvi que essa palavra disse que eu preciso me arrepender de todos os meus pecados. E hoje, eu decido, de sã consciência, e eu sei o que eu estou fazendo, porque a tua palavra diz que aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador com os seus lábios e crê com o coração que Ele é justo e fiel, a tua palavra diz que ele é salvo em Cristo Jesus. Então hoje eu confesso com os meus lábios que eu entrego a minha vida para ti, Senhor Jesus. E a partir de hoje eu renuncio todos os pactos e alianças que eu fiz, consciente ou inconsciente, com o inferno e com as trevas. E eu declaro que a partir de hoje eu sou nova criatura. Escreve o meu nome no livro da vida que tens lá no céu. Amém. Vamos orar por ele agora.
Pai, obrigado pela vida desse nosso irmão, Senhor. Talvez ele não tenha nem noção do que foi feito hoje, Senhor. Hoje, Senhor, com essa entrega que ele fez para Jesus Cristo, talvez, Senhor, eu não sei o que ele tem passado até aqui. Muitas vezes, Senhor, talvez ele tenha trabalhado, tenha se esforçado, mas parece que há uma trava espiritual, algumas coisas não têm acontecido, mas a partir de agora, Pai, abre o céu sobre a vida dele, Pai, porque ele declarou que Tu és o Senhor e Salvador da vida deles. Então, Senhor, começa a dar discernimento espiritual. Quando Salomão orou e pediu sabedoria, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu tudo aquilo que ele precisava e muito mais. Então, em nome de Jesus, Pai, começa a escancarar, eu nem digo abrir, mas escancarar as portas, Pai, sobre a vida dele em todas as áreas, sejam elas financeira, familiar, espiritual, em nome de Jesus. Eu coloco ele diante de Ti, Senhor, coloco Teus anjos para estar acompanhando ele, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Dá um abraço nele aí. Agora eu queria orar, você que talvez está passando por necessidade financeira, tem o seu negócio e quer colocar diante do altar. Agora, você que é empregado, você que é funcionário e quer colocar a sua empresa aqui diante de Deus, nós vamos estar orando também. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero que você venha aqui e nós vamos estar orando. Porque a função desse ministério é orar pela sua vida financeira, é orar pelo seu negócio, é orar pela sua empresa. Então você pode chegar aqui e nós vamos estar orando. E Deus é Deus que responde orações. Deus é Deus que abre as portas. Aleluia. Querido Espírito Santo, obrigado por essas vidas que estão aqui, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que não reúne um povo em vão, Pai. Esse ministério nasceu no coração do teu filho, do pastor Gilmar, Pai, do teu servo. E, Senhor, esse ministério, diante de Deus, ele tem legalidade, ele tem autoridade, Senhor, para orar pelos empresários da nossa igreja, pelos empresários que também não são da nossa igreja, pelos empresários dessa cidade, por todo aquele que tem sonho de montar o seu próprio negócio, porque se o Senhor fundou esse ministério, é porque o Senhor fundou também sonho no coração deles, Pai, porque o Senhor já sabia exatamente quem estaria aqui, exatamente, Senhor, o que eles precisam, Pai. Então agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo espírito tranca-rua, que às vezes atrapalha os negócios, todo espírito contrário, toda força contrária, que parece que quando a pessoa vai fazer um negócio, e quando vai fechar um negócio, parece que não dá certo, Pai. Agora, em nome de Jesus, eu sou profeta, Senhor, aqui nessa igreja, Senhor, e o profeta, Senhor, ele tem que ser profeta no ministério que ele está, porque profetizar em outras igrejas, você profetiza e sai, e as pessoas não te cobram.